Você já pensou em criar lojas de carros, empresas de aluguel, sites para imobiliária, sites para agendamento, tudo isso sem usar código? Se você já pensou nisso e se você não sabe que isso existe e que isso é possível, eu já te peço para que você fique nesse vídeo, que você também se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, onde a gente vai falar dessa incrível ferramenta que é os plugins da CrocoBlox. Os plugins da CrocoBlox são plugins realmente incríveis e ele nos ajuda a mudar um pouco a estrutura do Jet Engine. Como assim mudar a estrutura do Jet Engine? Não, desculpa. A mudar um pouco a estrutura do WordPress. Como assim mudar um pouco a estrutura? O WordPress, ele por padrão é uma ferramenta onde você consegue postar as coisas, tá? Quando você usa o Jet Engine, você consegue criar tipos de post. Isso é uma das coisas, tá? Você consegue criar tipos de post e criando tipos de post, você consegue mudar o que você tem ali de informação. Além disso, você consegue listar esses tipos de post de inúmeras maneiras diferentes, usando toda a força que você tem através dos blocos de Gutenberg ou através do próprio Elementor, que é uma das ferramentas mais incríveis na minha humilde opinião. Para a gente ter uma ideia, para a gente olhar aqui, eu vou falar um pouco sobre esse plugin, tá? E nas próximas aulas, nas próximas semanas, eu vou estar destrinchando melhor, falando ponto a ponto sobre o que esse plugin pode fazer e como a gente pode usar esse plugin a nosso favor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que com o Jet Engine a gente consegue criar estruturas dinâmicas. Tá? O que são estruturas dinâmicas? Você tem aqui tipos de post, você tem taxonomia, você tem filtros, você tem informações que podem ser dinâmicas. Inclusive você consegue criar até tipos de informação para você cadastrar um usuário, para você trabalhar com os profiles. Você consegue criar gráfico, criar tabela, criar um monte de coisa maneira. Eu estou aqui mostrando aqui alguns exemplos na tela aqui, tá? E você consegue recuperar isso usando, além dos plugins de construtor que ele agrega lá no Elementor, você consegue usar isso em alguns outros widgets que o próprio Elementor tem, que são widgets para você buscar dados dinâmicos. Tá? Isso é muito, mas muito legal. Além disso, você também consegue criar formulários mais dinâmicos usando o Jet Engine, onde você consegue fazer cálculos elaborados, onde você consegue criar uma lógica ali dentro, onde você consegue pegar com esses formulários e integrar com outras ferramentas, tá? São formulários um pouco mais abrangentes, formulários um pouco melhores do que o que a gente tem lá no Elementor, então que a gente consegue fazer algumas coisas a mais, tá? Outras duas coisas que são bem interessantes dentro do Jet Engine são os glossários e os data stories. Os glossários você consegue criar um post type, um custom post type, só para você colocar informações que podem ser repetitivas, que podem ser repetidas em alguns lugares, em algumas outras tabelas ou em alguns outros post types. E o data story, ele é fantástico. O data story você consegue gravar dados de navegação, por exemplo. Você consegue também criar lista de favoritos. Você consegue fazer algumas coisas nesse tipo que podem também gerar um alto valor nos teus sites. Uma outra coisa também que é muito interessante da gente entender são os Dynamic Visibility, que, como o nome já diz, visibilidade dinâmica. Eu consigo criar seções que podem ser visíveis ou não para determinados tipos de usuários, tá? Isso para mim é fantástico. Isso para mim assim pode mudar muito o jogo. Imagina você criar um site e você ter ali uma seção que só quem é administrador consegue acessar, ou você tem uma seção que só determinado grupo de pessoas pode acessar aquilo ali, pode ver aquilo ali. Você consegue, só aí você já consegue imaginar em criar sites que poderiam ser, por exemplo, ter uma assinatura e você só consegue acessar aquele conteúdo se você for pagante, entendeu? São coisas que assim podem criar sites incríveis para você. Além disso, a gente tem as buscas dinâmicas, que é o Query Builder. Você consegue criar buscas para você poder fazer
tá? Você consegue fazer tabelas dinâmicas, cara, isso é muito louco, cara. Fazer tabelas já é uma coisa teoricamente difícil dentro do Elementor. Então aqui você consegue fazer isso dinamicamente, usando o Custom Post Type, fazendo uma série de situações, tá? Você consegue criar gráficos dinâmicos. Isso daí também é outra coisa que é incrível. Além de conseguir trabalhar com o Profile Builder, que também é uma outra coisa muito bacana. Você consegue criar um tipo de customização baseado naquele profile. Você consegue customizar os profiles do Elementor. Então, do WordPress, tá? Cara, essa é uma ferramenta muito incrível, muito maneira, que você pode transformar o teu sitezinho, aquele site que você imagina que seria simples, em um incrível site com funcionalidades muito enormes. Basta você pensar fora da caixinha. Então, galera, eu já te peço, cara, que você deixe aí os teus comentários, tá bom? Ajude aí a divulgar essa série que eu vou começar a gravar só falando do CrocoBlock, só falando dos plugins da CrocoBlock, das situações que a gente pode fazer, tá bom? Então, eu te vejo na semana que vem, no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar um pouco sobre Custom Post Type, o que é, como a gente faz, como a gente cria e aonde a gente cria, tá bom? Espero você na semana que vem, um abraço e até mais!